Boa noite, então, meus queridos. Bem-vindos a mais um Satsang. E aí a gente tem um tema desafiador, que é a transcendência. Só de ouvir essa palavra, né? Parece que a gente já fica inspirado. Transcendência. Qual o sentido, né, de transcendência? O transcender, né? Eu fui pesquisar, e aí ela vem do latim, ela quer dizer transcendere, que quer dizer ultrapassar, transpor, né? Então, esse sentido de ultrapassar um limite, né? Ah, e dentro dessa realidade, não tem como a gente fugir dessa realidade. Então, a ideia de transcendência, ela está também ligada à forma de concepção da realidade, ou seja, a forma de ver. A realidade não muda, o que muda é a forma de ver, né? A forma de abordar a realidade, conceber a realidade. Então, nesse sentido, transcendência não é um deslocamento, não é um ultrapassar, né, de uma realidade a outra realidade. Porque a realidade que nós vivemos é sempre a mesma realidade. Então, me veio também aquela noção, né? Todo dia que você levanta, né? Todo dia que você acorda, por que que você tem a sensação que você é você? Você não é uma outra pessoa que acordou. Você é a mesma pessoa que dormiu e a mesma pessoa que acordou, embora o corpo esteja sempre mudando, transformando, né? Então, o que que isso indica, né? Alguns vão dizer que é a consciência imutável, né? Mas essa questão de consciência imutável, ela é muito aberta, ela é muito abstrata nesse sentido. E a nossa sensação é de que nós somos nós mesmos, né? Então, por exemplo, uma outra época, a gente estava conversando com a Valéria. Ela falou: Maurício, eu não consigo achar que eu sou outra coisa, né? Não adianta a gente querer forçar, né? Se forçar a pensar que a gente é a consciência, por exemplo, né? A consciência parece uma coisa diferente da gente. Não tem uma intimidade como a gente tem conosco, né? Então, talvez uma palavra melhor do que consciência seja intimidade. Não tem ninguém mais íntimo de você do que você. Porque você sabe o que você é, né? Sabe quem você é, sabe o que você é, mas não tem como explicar isso. Não tem como traduzir isso em palavras. Mas a gente tem uma noção de que a gente continua sendo a gente. Exemplo, ah, se você pegar uma foto de você com 5 anos de idade, 10 anos de idade, né, 20 anos, o que que vai acontecer? Você está vendo que não é a mesma pessoa. Você pode até falar para, né, para quem não conheceu você criança, essa aqui é a minha sobrinha, né? Se a foto estiver bem assim, né, com uma aparência de atual, essa aqui é a minha sobrinha, essa aqui é tal pessoa. Por quê? Porque isso foi mudando, né? Mas a noção de que você é você nunca mudou.
Então, quando a gente traz essa noção também de transcendência, não quer dizer que você vai deixar de ser você. Se houver, né, se essa transcendência acontecer. Eu estou usando essa palavra transcendência porque esse negócio de despertar, né, esse negócio de iluminação, é algo um pouco distante, um pouco idealizado. Agora vamos lá, ali ele trouxe, nem o corpo e nem a mente são as mesmas, né? Porque o corpo vai se transformando. A mente, no sentido de pensar, no sentido de entendimento, né, das coisas. Por exemplo, você, quando era criança, não sabia ler nem escrever. Depois você aprendeu a ler e escrever. E depois você foi aprofundando, né, os conhecimentos. Depois você foi para o... A gente falava ginásio, né? Não sei se é ensino fundamental hoje, alguma outra coisa. Depois você faz uma faculdade e tal. Então, mas esses conhecimentos, essas informações, não mudam o sentimento de que você é você. Concorda? Né? Valéria, está dentro do que a gente estava conversando aquele dia? Tá sim, Maurício. Então é uma coisa que a gente não precisa negar, Valéria, né? Porque é óbvio. Não é uma coisa, não, eu tenho que me forçar a achar que eu sou outra coisa, que eu não sou eu, né? Então é um sentimento de que você é você, e que isso continua, né? Não tem, isso não muda, esse sentimento não muda. Ô, Maurício, Oi, Valéria. mas e a identificação com o corpo? Eu Então, achar que eu sou o corpo. o problema que eu acho também é que quando a gente pega um modelo, a gente parece que quer executar o modelo. Porque mas esse modelo soa correto para você. Soa correto. Então a gente dá uma forçada no negócio. Então, essa coisa de falar eu não sou o corpo, não é algo que está 100% correto. Não é algo que o nosso sentimento diz, que a nossa sensação diz. Né? Principalmente na hora que você topa um dedinho numa quina, por exemplo. Né? Aí você vai chorar de dor dizendo, eu não sou o corpo. Mas a dor continua. Né? Será, então, que a gente não é o corpo? Porque a gente vai pegando aí né, um modelo, um padrão. Ah, isso aqui soa legal. E aí a gente pode dizer também, não, mas por que eu não quero ser o corpo? Né? A gente não deixa de ser o corpo. Né? O que a nossa experiência direta está mostrando? A gente tem aí esse corpo e nunca a gente teve uma experiência de não estar presente sem o corpo. Talvez algumas pessoas, né, tem aquela história de viagem astral, né, que a pessoa está lúcida, fora do corpo, mas eu não tenho essa experiência, nunca tive, né? Eu não sei se aqui alguém teve, mas de repente será que não poderia ser um sonho diferente, um sonho mais lúcido ou coisa parecida? Ok, mas ela vai ter a experiência de não ser o corpo, né? Naquele sonho, por exemplo, no sonho, é que o sonho às vezes é meio nebuloso, né? Meio confuso, mas no sonho a gente não tem corpo, né? Alguém aqui sonha vendo um corpo, mas você tem a sensação que você não deixou de ser você no sonho. Porque você fala, eu sonhei tal coisa. Você sabe que o sonho
é uma coisa que está acontecendo com você, né? E por que que eu estou trazendo essas situações? Para a gente também não começar a fantasiar o que possa ser transcendência, né? Transcendência ou até despertar, iluminação, parece que você vai deixar de ser você e vai virar outra coisa, vai virar outra pessoa, né? Então, a nossa experiência, desde que a gente se concebeu na nossa memória mais antiga, se concebeu assim, né, como pessoa, né, tendo um ambiente, percebendo o ambiente, essa sensação de ser você nunca se dissipou. Ela sempre está acontecendo. Nessa realidade, nunca houve, na vigília, né? Não estou dizendo viagem astral ou o sonho lúcido. Na vigília, o comum, o normal é estar o corpo presente, junto com a experiência. O corpo acontece junto com a experiência da realidade, ou seja, o corpo é também a realidade. Então, essa forma de ensinamento, talvez ela tenha, assim, uma utilidade, né, na questão do apego, né? Se você está muito, tem, assim, uma obsessão pelo corpo, né? E cria, assim, um sofrimento a partir disso. Então, eu vejo como se fosse um antídoto, né? Tudo que está demais, a gente tem que atenuar. Então, é o que a gente fala, às vezes, aqui dos extremos, né? Todo extremo traz sofrimento. Então, é uma questão de um equilíbrio, tá? Agora, não é, inclusive, na questão de você dizer assim, o corpo está ausente. De repente, você fala assim, ó, eu não sou o corpo, eu sou todas as coisas, né? Isso também é uma proposta, mas eu, né, a maioria das pessoas não tem essa experiência de achar que é tudo, né? A gente tá, qual que é a nossa experiência? A gente sente que há algo ou alguém que percebe a realidade acontecendo, que a realidade tem várias coisas, né? Vários objetos, pessoas, animais, montanha, planeta, né? Tudo acontecendo. Tá? Não tem como a gente negar. Essa é a nossa experiência, né? Então, para quê? Para a gente se situar. É assim que acontece. Não acontece de forma diferente, né? Então, não tem como a gente entrar nessa negação das coisas. Nós temos que conceber a nossa experiência do jeito que ela acontece. Se a gente começa a, a denominar, né, classificar as coisas, vamos dizer, interpretar, isso também não muda a nossa experiência, né? A não ser que em certo momento você não se perceba mais dessa forma e se perceba de uma forma ampla, né? Ah, eu realmente, na experiência direta, agora eu consegui realizar, ou aconteceu, né? Não foi por vontade própria, eu também acho que seja assim, né? Não tem como você apertar um botão, ou, eu vou fazer isso, né? Eu vou me iluminar, eu vou despertar, né? Não é pela sua própria vontade, mas de repente você pode surgir uma experiência, né, onde essa barreira
do sentimento que você é o corpo seja quebrada. Mas a simples afirmação, Valério, eu não sou o corpo, não vai fazer que você não sinta que você não é o corpo. Né? Então não adianta negar o que está acontecendo. Né? Agora, o que, que está acontecendo? O corpo muda, o corpo se transforma e a sensação de que eu não deixo de ser eu continua a mesma, desde lá quando a gente é criança. Né? Quando você era criança, você sentia que você era você. Quando você dorme, você sentiu que você dormiu. Quando você acordou, você sente que você acorda. Então há uma continuidade. Né? Agora, vamos trazer para esse tema nosso hoje. O que, que acontece com você, né? Dentro dessa certeza de que você é você, você é atravessado por emoções, né? Então, emoções de vários tipos e talvez, né? Não sei se eu estou generalizando, mas emoções que estão trazendo uma certa desestabilidade, né? Um certo desconforto. As emoções mais comuns são essas: a alegria, a felicidade, a paz, as emoções assim mais sublimes, elas não são tão comuns. Não que elas não aconteçam, mas elas não são tão comuns. Por quê? Porque a nossa vida, a gente está um pouco atrelado, né? Ou bastante atrelado, numa noção de desconforto, de medo, né? Medo da escassez, medo, um sentimento de incompletude, de falta, né? Por quê? Porque o traço que a gente tem de maior expressão é eu quero, né? Então, se eu quero, é que eu sinto falta. Estou sentindo falta. Então, isso mostra que nós não estamos com um sentimento de total satisfação ou plenitude. Nós estamos... Por isso que veio aquela coisa do buscar, né? Para que buscar? Porque há um sentimento de que alguma coisa está faltando. Então, isso é o sentido, né, de buscar, da falta, né? E aí, por isso que raramente a gente tem esse sentimento de plenitude, de alegria, de satisfação. E isso também é uma coisa que desaparece com facilidade. Um sentimento que é antes dessa satisfação, mas que ameniza o sofrimento, é a sensação de prazer. E aí, o que, que você vai ter prazer? De fazer aquilo que você gosta, de comer alguma coisa que você gosta, né? Então, o prazer também ele surge, mas também é muito fugaz. Logo vai embora. Né? Então, para que a gente está analisando a forma comum de ser? Para a gente poder avaliar também o que significa o sentimento de transcender, ultrapassar. Então, a gente está trazendo o sentimento de ultrapassar esse estado aonde o sofrimento predomina. Então, o que, que é o transcender? O transcender é prático. Porque quando a gente fala transcender ou transcendência, parece que é uma coisa sobrenatural. Parece que é uma coisa metafísica, né? Que nós vamos passar daqui para o paraíso, ou daqui para um estado totalmente
liberto, né? E aí as tradições espirituais do Oriente trazem aquela metáfora, né? Atingir a outra margem, uma margem completamente diferente dessa. Então parece que eu estou também saindo do mundo do sofrimento para ir para o mundo da ausência do sofrimento. É uma analogia, né? Que tem a sua beleza, né? Ela serve até certo ponto. Por quê? Porque ela também está dando uma noção de que há uma transformação, uma nova direção, um novo direcionamento. E também o que ajuda, né? Quais são os meios que ajudam isso, os meios hábeis que a gente chama? A prática. Por isso a experiência direta e a prática. A prática espiritual, né? O que seria essa prática? Você se expor a esse tipo de proposta, tá? Então, o que que a gente vê? O que a gente percebe? Se você se expõe, às vezes você não gosta muito, mas você está muito exposta a certos conteúdos, ou exposto a certos conteúdos, né? Conteúdo da internet, o jornal, né? Você começa a ver muito jornal, muita notícia ruim, muita coisa assim, né, do mundo, do Brasil, de política, de não sei o quê. Você está ali se alimentando desse conteúdo, tá? Então, e muitas vezes inconscientemente. Então, tudo isso vai pesando, tudo isso vai conversando com o seu medo, tudo isso vai conversando com a sua preocupação, né? Ah, como é que vai ser? Nossa, então as coisas não estão boas. Ai, não sei o quê. Então isso vai jogando você para baixo. E o que que a gente não percebe? A gente vai fazendo isso meio que automaticamente. A gente não percebe o quanto tem valor a gente começar a se expor da mesma forma a conteúdos elevados, né? Então, por exemplo, eu dei um exemplo hoje no grupo daquela música, né? Daquele garoto lá cantando, né? Então, ali, né, é dito até que tem uma vibração, que é uma vibração 900 e alguma coisa hertz, né? 956, parece. E é a vibração divina, a vibração de Deus. Não entrando nesse mérito, mas quando a gente ouve, a gente sente, né, algo muito bonito. Então a gente tem noção de uma beleza, algo que pode até nos emocionar, né? E aí dá para perceber, não sei se vocês perceberam isso, que isso não é tão comum, que a gente não tem tanto contato com esses tipos de conteúdo, tá? E por que que a gente fica tão preocupado e ansioso, etc? Porque a gente não cultiva esse tipo de conteúdo. A gente cultiva outros conteúdos, né? Ou chegam até nós outros conteúdos. O que o mundo, vamos chamar assim, vende para você, né? Todos os dias? O que a mídia vende para você? Você abre um site aí de notícia. Você vai ficar animada? Você vai ficar feliz? Né? Você vai ficar alegre? Não. Então, por que foi lá ver o negócio? Por que está vendo isso? Então, para quê? Para continuar nessa vibe, né? Nessa vibração. E a gente esquece o que faz bem para a gente e parece que a gente é obrigado a consumir isso. Então, isso que a gente está consumindo normalmente não está trazendo um ambiente propício para a transcendência. Não tem como a transcendência acontecer aí
nesse solo, né? Como que a gente está preparando o solo para ter esse sentimento? Esse sentimento ele não acontece pela sua vontade, ele acontece, né, de uma forma livre. Mas para ele acontecer tem que ter um espaço que você tem que fazer esse espaço, né? Você que tem que propiciar esse espaço. E esse espaço aí, a transcendência tem também como se fosse um sinônimo, né? Que é graça. E esse tipo de manifestação, vamos dizer assim, né? Graça, transcendência, beleza, é, amor, são sentimentos sutis e eles não acontecem em ambientes muito grosseiros, muito carregados, muito pesados. E o que que é o ambiente pesado e grosseiro? O que você sente, os sentimentos, a qualidade do nosso sentimento. Então, a gente tem que parar e pensar para que tipo de qualidade de sentimento eu estou me abrindo. O que tipo de qualidade de conteúdo eu me exponho, né? Esse conteúdo me traz inspiração, eu usei essa palavra também, né? Quando você ouve essa música, né, que é o Requiem, que ah, eu lembrava o nome dele, deixa eu ver aqui, Malakai, é o nome dele. O Malakai cantou, é uma coisa de profunda beleza, né? É um som. Só que aquilo tem uma beleza porque tem uma harmonia ali presente. E essa harmonia, ela está equilibrada. Ela está perfeita naquela forma. Então, o que que a gente consegue captar ali? Uma frequência ali de uma perfeição acontecendo. E isso a gente traduz para a gente como algo belo, né? E esse belo, ele tem o poder de nos sensibilizar ao ponto da gente se emocionar e também da gente se sentir bem. E por que não transcender? Então, quando a gente ouve esse tipo de música, né, ou essa música específica, nós estamos transcendendo o quê? O estado grosseiro para um estado de elevação, um estado mais sublime, né? Mas você não deixou de ser você, pelo contrário, parece que você é mais você ainda. Porque ali, nesse estado, você se reconhece. E no estado de sofrimento, de confusão, conflito, angústia, tristeza, você sabe que você é você, mas você não se reconhece. Você está lutando com aquela situação, né? Não é uma situação confortável. Não é uma situação que você quer que continue, né? Mas, de tanto a gente permanecer nisso, a gente não se abre para outros conteúdos. Agora, também tem um outro lado, a questão do ritmo. Para a gente ter essa sensibilidade e esse espaço, né, você necessariamente não pode estar muito acelerado, nem acelerada, porque senão você vai nem perceber que aconteceu aquela coisa bonita, né? Aquela beleza. Por exemplo, você pode estar num dia maravilhoso, numa tarde, no pôr do sol,
ou um nascer do sol, ou uma montanha, e não está nem vendo, nem percebendo a beleza disso. Por quê? Porque a gente está entorpecido pelos pensamentos, pelas preocupações e pelo medo. Então, é isso que acontece. Então, trazendo a transcendência para a experiência direta. Transcender é você se reconhecer naquilo que é belo, naquilo que é harmonioso, naquilo que é sublime, né? E isso sim, né, como Rumi, quando ele fala apaixonadamente. Por que que Rumi a gente gosta tanto de Rumi? Porque Rumi é intenso, né? Se você vai ali, você sente que o Rumi está apaixonado mesmo. Por quem? Pela existência, né? Então, no sentido que ele chama o amado, né? Então, ali você sente a beleza das palavras de Rumi, elas brotam do amor que Rumi sente, né? E se você tiver compartilhando um pouco desse amor, você vai ter essa comunhão. Você vai conseguir fazer essa comunhão com essa beleza, né? Então, a beleza, ela é sublime. O amor, ele é sublime. E se tiver um ambiente muito cultivando o medo, né? Cultivando a angústia, esse tipo de coisa, você não vai conseguir nem perceber essa, essa possibilidade de transcendência. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo, de ultrapassar algo que normalmente acontece, que seria uma vida mais medíocre, vamos chamar assim, né? Medíocre nesse sentido, de permanecer cultivando esse tipo de sensação, né? Sensação de contração, de limitação, de aperto, que é contrário à sensação de espaço, de abertura, né? Então, o aperto é aquela coisa do nó na garganta, aquela coisa do sufoco. E isso aí é o resultado desse estado de sofrimento em que a gente também cultiva através daquilo que a gente dá atenção. Então, se você está dando atenção para conteúdos que estão. Mas por que que a gente dá atenção para conteúdos que trazem sofrimento? Como você pega um noticiário, você vê a qualidade das notícias, né? É porque, de alguma forma, aquilo desperta um, um gatilho de adrenalina. Então, pode até ser químico, né? Por exemplo, se você está na rua, você vê algum acidente, você vê alguma coisa desse tipo, junta gente para ver. Um monte de gente vai parar para ver. Não é estranho isso? Aí você vai lá também, ó, mas o que que houve? Mas não sei o quê. O pessoal tá ali fazendo o quê, né? Ninguém está ajudando. O pessoal quer ver. Mas por quê? Porque dá adrenalina, né? É uma coisa diferente, uma coisa que dá uma agitação, uma coisa, né? Então, a gente compreendendo essa dinâmica, a gente também vai procurar, né, um sentido maior. Até a gente ter uma condição de ter um espaço para que a transcendência ocorra. Porque não é você que faz isso, não é um ato, né? Um ato voluntário. Isso acontece de uma forma involuntária, mas como? Através do ambiente propício, né? Agora me veio aqui, eu acho que eu já ouvi isso, não sei, mas
se você prepara, se você se prepara, se você tem um ambiente propício, né? Ah, eu não sei de onde surgiu isso, mas eu vou contar. É como se fosse assim: alguém chega para você e fala: Você já ouviu Deus? Deus já respondeu alguma prece, alguma oração sua, né? Aí você pode dizer: Não, eu nunca ouvi Deus, mas estou preparado para, porque aqui existe um ambiente para isso. Porque pode ser até que Deus já tenha falado com você e você não ouviu. Porque você não estava prestando atenção ou não estava tendo espaço para isso. Você não estava dando espaço para isso. Então, a transcendência é uma questão de espaço. Exatamente, ó. Só ouve quem está em casa, né, Caleb? Muito legal. Você está aí, ó. Ah, não, eu estou fazendo, né? Estou distraído com outra coisa, eu estou viajando, eu estou não sei o quê. Então é aquela coisa, você está em casa. Muito legal essa colocação, né? A transcendência é estar em casa. Por quê? Porque a gente se reconhece na beleza, na elevação, na transcendência. E não é, aí tem uma diferença, isso não é prazer. Dá para diferenciar. Porque você não está consumindo transcendência. Transcendência não é um produto, não é algo consumível, né? A transcendência é um estado de ser, assim como a beleza, né? Assim como os sentimentos mais elevados, você sente que não é algo que você esteja usando, utilizando, né? Não é algo que você está ali, né, nesse sentido mesmo, né, de consumo, né? Então, é nesse sentido, né, de permitir que Deus fale com você. Só ouve quem está em casa, né? Então, prepare a casa, né? Arrume a casa. Você vai receber uma visita na sua casa. O que você faz? Arruma a casa, limpa a casa, né? Agora, deixa a casa bagunçada, deixa a casa de qualquer jeito, né? Joga um monte de lixo dentro da casa, que é isso que a gente faz, né? Não é só bagunça, é lixo. Porque a qualidade do que a gente pensa, a qualidade dos sentimentos que a gente cultiva. É a mesma coisa você pegar o lixo que você produz todo dia na sua casa e, em vez de colocar na rua, coloca na sala. Aí você vai juntando lixo na sala. Aí chega uma visita, né? Como é que você vai fazer, né? A visita nem vai entrar na sala, não tem espaço para visita, né? É aquela coisa, não tem espaço para Deus, não tem espaço para elevação, não tem espaço para beleza, não tem espaço para aquilo que é sublime. Por quê? Porque o que é sublime não consegue compatibilidade com esse tipo de ambiente. Não adianta forçar, não tem compatibilidade, né? Aonde está a luz, não está a escuridão. Onde está a escuridão, não está a luz. É incompatível a presença da luz e da escuridão, né? Ao mesmo tempo. Né, meus queridos, minhas queridas? Bom, gente, era isso até aqui. Não sei se a gente vai desenvolver mais alguma coisa, mas o recado, basicamente, é esse, né? Vamos trazer alguma coisa. Como é que tá aí? Só o sublime reconhece o sublime. É verdade, Li.
Ah, está sublime. Olha o Caleb aí. Caleb Andrew, nosso amigo estrangeiro. Exatamente. Então é isso, gente. É um recado, né? Esse satsang é um recado hoje para que o sublime possa estar em nossa vida, que haja espaço para isso, né? Que isso seja uma possibilidade, que a gente deixe de cultivar ou de se expor a conteúdos que vão trazer sofrimento, né? Que vão agravar o sofrimento, trazer sofrimento, porque existe muito gatilho na gente, né? Então, apareceu uma coisa que te chamou a atenção para um fato que pode acontecer com você, aí isso já tira o seu sono, já tira a sua calma, a sua serenidade, você já fica já inquieta, inquieto. Então, é observar também, para a gente não estar sendo muito exposto ou expostos a esse tipo de situação, né? Mesmo porque não tem proveito nenhum, né? Então, a gente tem que também ter um entendimento que a vida, né, a nossa vida, ela tem um final, né, a gente sabe, assim, e viver agora, nesse momento, essa condição de elevação, por que não? E por que não? A gente não tem tempo a perder com esse tipo de distração, né? Que é uma distração perversa. Ela não é uma distração neutra, uma distração que atinge, né? Nos atinge, nos ameaça, nos reprime. E a gente vai permitindo isso acontecendo como se a vida não fosse acabar. Então é bom a gente pensar também nessa condição, né, humana de vida. Condição humana de vida está vinculada a um final, pelo menos o final dessa etapa, né? Não dá para saber o que vai ter e o que não vai ter, mas dessa etapa irá ter um final. Tendo esse final, não dá para ter arrependimentos, né? Ah, mas se eu vivesse mais de uma forma mais elevada, cultivasse um espaço maior para beleza, né? Por que que eu dei tanta importância para sentimentos e sofrimentos, para agonias, para angústias? E às vezes que não tiveram nenhuma causa concreta. Às vezes que foram gatilhos imaginários. Os fatos em si mesmos não ocorreram. Então, fica no campo da imaginação, mas tem o potencial de levar você a uma precariedade, a uma vida de precariedade. Então, gente, é isso. Acho que falar sobre transcendência, preparar o solo para que a sua fragrância ocorra. Porque a transcendência tem essa coisa, né? Parece um florescimento também, né? O florescimento. Então isso vem junto, né? O aroma, a cor, né? A forma, falando da florescência, né? Das florescências, do florescimento. Então tem tudo que é uma transformação, né? Então você vê uma árvore não saiu do lugar, mas floriu. É a transcendência. Você não vai sair de você mesma, você mesmo, mas você vai florir. Isso é transcendência.
Então, é uma imagem, né? Uma analogia, uma metáfora de transcendência, nesse sentido. A realidade continua a mesma, mas o que mudou foi a forma de ver, a forma de sentir, né? Houve uma abertura, houve uma permissão para que essa transformação, que não é um deslocamento, mas é uma transformação, surgisse, ocorresse. Certo, meus queridos? Está sublime. Beleza. Olha, então fiquem aí com essa sensação, esse sentimento, cultivem isso, e depois vocês me contam na semana que vem, tá bom? Então, ó, é o dever de casa. Segunda-feira a gente se encontra e aí a gente vai fazer essa troca aí. Comunguem da transcendência. Obrigado.